Olá, bem-vindos ao curso de avaliação escolar. Estamos fazendo um breve histórico dessa longa trajetória da avaliação ao longo da história e as contribuições e as discussões que foram sendo travadas. Nós paramos então em Popan, ou Povan, sei lá como é que fala o nome do homem, 1969. Eu tinha um ano. Publica manuais que tratam do planejamento de ensino e avaliação. Contribuição: definição de objetivos comportamentais. Essas teorias exacerbam a tecnologia da avaliação, considerando a necessidade de se construir itens e testes apropriados e de testá-los de forma altamente valorizada. Então começamos a ter, a gente viu que na verdade foi sendo produzido essa ideia, né? A necessidade de se ter um maior rigor, né, nesse controle, e esse rigor era muito atravessado pelo cuidadoso, né, pelo cuidado na forma como essas informações seriam colhidas. Então, por isso a ênfase nesses instrumentos, né, quer dizer, toda uma ciência voltada para elaboração de prova, como se elabora uma boa prova. Como se constrói esse instrumento, né, que vai ser esse instrumento de coleta de dados. Aliás, a gente acabou a última aula falando sobre isso, né, sobre avaliação e medida. Então, medir, na verdade, é quantificar, e avaliar é fazer uma reflexão sobre essas medidas. E a prova e o teste é o quê? Instrumento de coleta de dados, tá? Então, uma prova, ela é um instrumento de coleta de dados. Um teste, instrumento de coleta de dados. Uma pesquisa, instrumento de coleta de dados. Portfólio, instrumento de coleta de dados, tá? Então, nós temos em avaliação, né, nesse campo, nós temos, nas práticas pedagógicas, nós temos várias formas de coletar dados. Eu posso fazer uma observação direta do meu aluno e ir anotando, eu posso fazer uma arguição oral, eu posso fazer uma prova escrita, eu posso fazer um exercício, eu posso montar um portfólio, eu posso propor um jogo. Tudo isso são instrumentos de coleta de dados. A observação direta diária é um instrumento de coleta de dados. O seu caderninho de anotação, toda professora que presta tem guardado na gaveta um caderninho que ela fica anotando coisas sobre o aluno, né? Impressões e tal. Então, instrumento de coleta de dados, tá? Então, não vamos confundir instrumentos de coleta de dados com avaliação. Avaliação, eu vou usar esses instrumentos para coletar esses dados, né? Posso até quantificar alguns dados, ou melhor, vou coletar esses dados, vou avaliar, vou refletir sobre esses dados, e porque o sistema me exige, vou transformar esses dados em um número ou em um conceito. Quer dizer, eu faço isso só porque o sistema me exige, porque não vejo a menor necessidade, tá certo? Então, uma coisa é a coleta de dados, informações sobre o processo de ensino e aprendizado, sobre o que o meu aluno construiu ou não construiu de conhecimento. Essa reflexão é a minha avaliação, e aí eu posso ou não quantificar isso. E a gente vai ver isso depois quando a gente for discutir as funções da avaliação, ok? Sigamos. Stufbin e Guba, na década de 70, criam um modelo de facilitação em avaliação educacional, dando ênfase ao processo de julgamento e tomadas de decisões. E aí chegamos então a Scriven e Bloom. Bloom foi um teórico muito importante que influenciou demais a pedagogia, principalmente a nossa, tá? Então, Scriven, em 78, a avaliação desempenhava vários papéis, quer dizer, ele já aponta para isso, embora com um único objetivo: determinar o valor ou mérito do que está sendo avaliado. Concebe a avaliação como um levantamento sistemático de informações e sua posterior análise para fins de determinar o valor de um fenômeno educacional. Então já começa, né, a gente vê aí germinando essa ideia da avaliação como
um colher de informações, né, um recolher dados para depois analisar, para depois refletir sobre. Foi quem primeiro utilizou o termo avaliação formativa. Então, Scriven vai ser o primeiro sujeito que vai utilizar esse conceito que ainda hoje a gente vai ver bastante, várias vezes, né, vários autores pensando, reformulando, dizendo de um jeito, dizendo de outro, avaliação formativa. Para ele, a avaliação tem papéis diferenciados, ou seja, papéis formativos e papéis somativos, cujos conceitos influenciaram, em definitivo, a prática e o futuro da avaliação. Então, começam a ter essa distinção entre esses conceitos de avaliação formativa e avaliação somativa. Essas ideias influenciaram o pensamento dos autores brasileiros até a década de 80, tá certo? Eu diria que influencia até hoje, na verdade. O que é uma avaliação formativa? A avaliação formativa caracteriza-se por um caráter processual. Isso é, ocorre ao longo do desenvolvimento dos programas, dos projetos e dos produtos educacionais, permitindo as modificações que se fizer necessária durante o processo. Então, a avaliação formativa, ela é processual, ela é um ajuste passo a passo. Nós vamos ver que algumas pessoas começaram a conceber a avaliação formativa como sendo superior à somativa, né? Ah, não, a somativa é tradicional, conservadora, né? Mas a formativa não, a formativa é bonitinha. Não é bem assim, tá? Ela pode ser realmente, numa perspectiva progressista de avaliação, realmente ela pode nos ajudar a compreender o que está acontecendo na minha sala de aula durante esse processo, né? Uma reflexão contínua do professor sobre sua própria prática pedagógica, sobre os processos de ensino e aprendizado. Ou ela pode ser apenas um ajuste de comportamento passo a passo, né? Eu vou, né, como diz aquele ditado popular, né? A gente vai torcendo o pepino, né? A gente vai ajustando o pepino. Não. Então, ela não por conceito, né? Por natureza, ela não é necessariamente melhor ou pior do que a somativa. Ela pode ser ótima, como ela pode ser bastante reguladora, né, das práticas, ela pode ser bastante controladora desses processos. Então, calma, tá bom? Mas vamos guardar isso. A formativa é uma avaliação do processo, uma avaliação passo a passo, processual. E a avaliação somativa? A avaliação somativa é a que se realiza ao final de um programa ou de uma atividade, possibilitando a reorientação necessária e a tomada de novas decisões. Então, a avaliação somativa é a que acontece ao final de um período, tá? Então, por isso, como a nossa escola brasileira é dividida em bimestres, geralmente, já teve modelos divididos em trimestres ou bimestres, né? No caso da universidade, em semestres. Então, quando a gente tem ou no caso de uma educação modular, né, por módulos de ensino, essa avaliação somativa ocorre no final, né, ao final do período. Então, você tem a formativa ali, fazendo os ajustes passo a passo, né? Se for bem feita, né, é bacana. Mas você tem no final sempre a somativa, que é a soma daquilo tudo. Então, e geralmente, a somativa, sim, exige a atribuição de um conceito, de um valor, enfim, exige a tomada de uma decisão. Ou passa ou não passa, ou vai ou não vai, ou enfim, ela tem esse caráter de ser, então, né, somativo, tá? Avaliação diagnóstica. Esse termo foi o último a surgir, tá? Então, surgiu bem mais tarde e tem sentido, tem o sentido de se partir dos comportamentos prévios dos conhecimentos prévios dos alunos, tá certo? Então, a avaliação diagnóstica é o que sabe o meu aluno,
né? O que que ele já sabe. E aí, a partir do que ele já sabe, eu começo a planejar, então, o que ele precisa saber, tá certo? O que ele não sabe. Diferencia avaliação de medida, né? Aquela diferença que a gente estava fazendo. Então, medir é uma coisa, avaliar é outra, tá certo? Retomando, medir, né? Usei instrumentos de coleta de dados, atribuir uma nota, um conceito, aquilo. Avaliação, uma reflexão sobre esse processo, tá? Funções da avaliação, diagnóstica, formativa e somativa. E aí agora a gente tem um resuminho, né? A gente vai, para amarrar bem esses conceitos pra gente, e a gente vai retomar eles, tá, gente? Isso aqui é só uma primeira introdução. Permite detectar a existência ou não de pré-requisitos necessários para que a aprendizagem se efetue. No início de um assunto, bimestre. E aí tem uma ideia, também uma concepção pedagógica de fundo, de que existe, que o conhecimento é uma construção tijolinho a tijolinho, né? E que se você não tem o tijolinho de baixo, você não pode botar o tijolinho de cima. Isso tem muito a ver também com a própria concepção de conhecimento que se tem, e essa concepção, volto a dizer, vem lá do senhor Comênios, né? De partir do simples para o mais complexo, né? Como se existisse conhecimento simples, né? Todo conhecimento humano, até a produção de um arco e flecha, é um conhecimento de profunda complexidade, né? Plantar uma semente na terra e essa semente germinar é um conhecimento de profunda complexidade. Então não existe conhecimento simples. A produção humana do conhecimento não é simples. Ela envolve reflexão, observação, experimentação, hipóteses, testagens. Então, nenhum conhecimento humano, mesmo dos povos, né, que vamos dizer assim, vivem uma vida mais próxima da Terra, uma vida sem tanta tecnologia, mesmo esses conhecimentos, eles não são simples. Eles são bastante complexos. Aliás, você saber ler a natureza é um conhecimento muito complexo, né? Você saber ouvir um determinado pio e sabe que aquele passarinho está em tal árvore, em tal direção, isso não é um conhecimento simples, é um conhecimento complexo do seu habitat, tá certo? Então, na verdade, não é bem assim que o conhecimento é produzido, tá? A gente tem essa concepção de que a gente vai começar tijolinho por tijolinho, que se você não tem o tijolinho, depende muito. Depende muito do sentido que o tijolinho tenha para o seu aluno. Então, eu aprendi isso, às duras penas, né? Que, na verdade, você pode partir de um determinado lugar e os conhecimentos que vão sendo necessários vão sendo construídos mediante aquela própria produção. Vou explicar melhor isso. Eu era professora de matemática numa turma de jovens e adultos, porque a gente dividia. Tinha uma colega que trabalhava com a questão da língua portuguesa e eu trabalhava com a questão da matemática. Não sei porquê, gente, que a pessoa nunca suportou matemática, mas isso me atravessou a carreira o tempo todo, eu sendo posta nesse lugar, né? Imagina, a pessoa nem tabuada sabe, mas eu era uma boa professora de matemática. Por quê? Porque eu sabia o que os meus alunos não sabiam também, entendeu? Eu reconhecia no olhar deles, aquele olhar assim, tipo, meu Deus do céu, porque eu tinha passado por isso também. Então, a gente tinha uma empatia, né, com esse aluno. E aí, eu fui trabalhar e nessa discussão com as outras colegas da equipe, falando, André, no conhecimento parte do aluno, do interesse do aluno, eu falei assim, mas se o cara não sabe, né, sei lá, número decimal, como é que eu vou ensinar porcentagem para ele? E aí elas falaram assim, tenta. Como eu gosto de ser desafiada, eu tentei, né? Então eram alunos trabalhadores da UFRJ, eles tinham uma questão lá de um tal de 28%, que era um reajuste que estava sendo devido e tinha uma briga e tal, e eles queriam muito saber quanto é que seria os tais 28% sobre o salário deles. E aí a gente foi trabalhar os tais 28%. Bom, como é que eu ensino o que é porcentagem, né? Então, veja, nós partimos dessa questão, eu quero saber o que são 28%, mas é claro que para saber o que são 28%, tem vários outros conhecimentos que são necessários.
Mas a partir do momento que eu estou com esse interesse, que eu tenho esse objetivo, esses outros conhecimentos vão sendo produzidos rapidamente, né? Porque eles não estão sendo produzidos aleatoriamente. Eu estou produzindo o conceito do que é, né? O que é porcentagem? Alguma coisa que foi dividida em 100 partes. Ah, ok, beleza. O que isso tem a ver? Tem a ver com a ideia de fração, que tem a ver com a ideia de número decimal. Então, na verdade, todos esses conhecimentos, eles fizeram um caminho contrário. Eu começo na porcentagem e à medida que vai sendo necessário falar de fração, falar de número decimal, falar de número inteiro e número decimal, falar do que é, né, uma fração de 1%, 2%, isso tudo vai fazendo sentido para os meus alunos. Então, não necessariamente a gente tem que ter um pré-requisito para determinados conhecimentos. Às vezes, o próprio conhecimento, na produção desse conhecimento, tudo isso que eu precisaria saber vai fazendo muito mais sentido, tá certo? Bom, mas dentro de uma determinada concepção de educação, se você não sabe isso, você não consegue aprender aquilo, né? E isso é um campo muito resistente, né, na ideia pedagógica, né, de pré-requisito, né, de conhecimentos anteriores para poder se produzir os posteriores, tá certo? Formativa. Consiste no fornecimento de informações que orientarão, e isso, gente, só voltando. Eu não quero dizer com isso que não é importante a avaliação diagnóstica, não. Ela é fundamental. E depois a gente vai ver que também a avaliação diagnóstica não é um diagnóstico só do que o meu aluno sabe ou deixa de saber, tá certo? Em relação aos conteúdos, ou melhor, aos conceitos escolares, tá certo? Formativa. Consiste no fornecimento de informações que orientarão o professor para a busca de melhoria do desempenho dos estudantes durante todo o processo de ensino-aprendizagem, de modo a evitar o acúmulo de problemas. Então tem muito esse caráter na formativa, né, de ir resolvendo as coisas, né, as dificuldades dos alunos à medida que essas dificuldades aparecem e não deixar para que daqui a 2 meses isso exploda na avaliação somativa, tá? Então daí a importância da avaliação formativa, desse passo a passo, desse olhar atento ao processo. Somativa implica no fornecimento de informações a respeito do valor final do desempenho. E aí, veja, a somativa já tem a ver com desempenho, né? Comportamento final, tá? Tendo em vista a decisão de aprová-lo ou reprová-lo. Bom, Benjamin Bloom. Bloom foi um autor muito importante. Publica o Manual de Avaliação Formativa e Somativa do Aprendizado Escolar. Em 1971, publica nos Estados Unidos e em 1983, publica no Brasil. Influencia os meios acadêmicos da época e influencia até os nossos dias, né? Lembrando que esse foi um período do auge da educação tecnicista no Brasil, que começa a mudar, na verdade, com a abertura política e com a volta de grandes educadores, né? Com a possibilidade da gente conhecer outros autores e ler outras coisas, enfim, tá certo? As concepções de Bloom, em 1972, foram importantes para a geração de um sistema de ensino e avaliação mais coerentes entre si. Ao destacar a relevância do domínio das taxonomias, despertou os professores para o perigo da incoerência entre o que se ensina e o que se avalia. Taxonomia, tá aí, né, pra gente, né? Ciência ou técnica de classificar, tá certo? Então ele vai ter todo um quadro, todo um estudo, né? A taxonomia de Bloom, né? Mas ele traz um aspecto muito importante para a gente pensar sobre as questões da avaliação, coisa que os alunos já denunciavam, coisas que muitos de nós que estamos aqui hoje, vamos combinar que a gente também, né? Nós também denunciamos muito, bastante. Quem nunca? Agora eu quero ver quem vai ser honesto aí. Quem nunca falou assim, caraca, esse professor é maluco. Ele ensina um negócio na aula, ele passa um dever na aula e quando chega na prova é outra coisa que não tem nada a ver. Quem nunca? Né? Quem nunca disse, nossa, peguei o caderno, estudei, na prova caiu um monte de coisa que não tem nada a ver. Quem nunca? Então, é muito importante, né, a gente chamar a atenção disso. Né? Até que ponto eu estou sendo honesto com o meu aluno? Né? Aquilo que eu estou
segundo esse instrumento, que para mim também, vou ser sincera, eu não gosto de prova, não uso prova em educação, sei lá, desde quando? Eu não gosto. Então, assim, e sei elaborar, porque eu fui formada num tempo bastante tecnicista, então eu sei fazer prova, né? Eu sei, tenho toda essa taxonomia, né? Questões simples, questões medianas, questões complexas, questões de uma linguagem, questões de outra, questões que atendam mais um perfil, uma lógica, que atendam outras, né? Enfim, mas não gosto, tá? Então, na verdade, é importante esse aspecto, porque esse aspecto me parece um aspecto ético da educação. Eu não posso fazer prova pegadinha. E aqui eu quero chamar bastante atenção para isso, né? Existe uma confusão em educação, né? Muito por conta das provas de concurso, essas provas, né, feitas para concurso, tá certo? Que invadiram o pensamento pedagógico, sabe? De uma maneira que foi corroendo a nossa própria concepção do que é uma escola e para que serve uma escola. Então, veja, eu sei que o aluno que está lá no ensino médio, ele faz simuladão. Eu sei. Eu sei que ele faz simuladão para aprender a fazer prova pegadinha. Sabe como eu sei? Porque eu também já fui professora de curso preparatório para concurso. Já tive isso no meu currículo, né? Aliás, a gente por dinheiro, né, gente? A gente tem que se virar. Então, já dei aula de várias coisas. Então, assim, muito diferente é uma educação formativa, uma educação para formar, para garantir o direito do cidadão ao conhecimento. E outra coisa é prova, é uma educação voltada para preparar o sujeito para fazer prova de concurso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque prova de concurso não está preocupada com conhecimento. Prova de concurso está ali para selecionar e excluir o maior número de gente possível. É para isso que prova de concurso serve. Prova de concurso opera na lógica da exclusão. Então, quando eu trabalho com conhecimento, eu vou oferecer ao meu aluno o quê? O essencial, o mais importante. A prova de concurso não, ela te pergunta o quê? A firula. Ela te pergunta a conjunção do verbo pôr. Porque ela sabe que aqui no Brasil ninguém põe nada. A gente só bota e coloca. Né? Na prova do concurso cai o quê? Verbo pôr. Ninguém conjuga essa merda. Por quê? Porque não se usa. Né? Mas aí eu quero exatamente isso. Eu quero a firula. Eu quero a nota de rodapé da página. Eu dava aula sobre escola nova. Eu dava aula disso. Quando eu fiz minha segunda matrícula no município do Rio, caiu uma questão que era: qual foi o autor do primeiro livro de escola nova publicado no Brasil? Isso é essencial para a gente saber o que foi a escola nova? Isso é o fundamental? Não. Isso é uma frase perdida no livro da Otaísa Romanelli, História da Educação, né? Um detalhe, uma informação sui generis, mas foi uma questão de prova de concurso para professor. É isso que vai avaliar se o professor é bom ou ruim? Não. Mas eles não querem avaliar se o professor é bom ou ruim, se ele sabe ou não sabe. Eles querem excluir o maior número possível de pessoas. Ok, mas que a prova do concurso tenha esse objetivo final, afinal de contas é uma prova de concurso, é para selecionar e excluir o máximo de pessoas possíveis, ok. Mas a escola, a função da escola, o papel da escola é excluir? É selecionar e excluir? Esse é o papel da escola? Então, se esse não é o papel da escola, é muito equivocado o professor que elabora uma prova com pegadinhas, uma prova com questões capciosas, uma prova que dá margem a mais de uma interpretação, uma prova para
confundir o aluno e não para verificar o que esse aluno realmente consegue ou não consegue, sabe ou não sabe, produziu de conhecimento. Isso não é ético. Isso não é justo com o seu aluno. Você fez um trabalho, você ensinou, porque o processo, gente, vocês sabem, chama ensino-aprendizado. Então, se o seu aluno fracassa nessa prova, o fracasso é seu também. É seu, porque a responsabilidade pelo ensino, pela aprendizagem é dele. Ok, beleza. Né? É um processo que tem muitos, né, atores, né? Protagonizado pelo aluno e pelo professor, mas que tem muitos atores aí envolvidos. Agora, quando o aluno fracassa, o fracasso é só dele? Não, o fracasso é seu também. Porque se ele não aprendeu, você não ensinou direito. Simples assim. Certo? Então, não posso fazer uma prova contra o meu aluno. Também não vou fazer uma prova para facilitar a vida dele, para ser 10 e parecer que eu sou um espetáculo e ele é um espetáculo. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que a gente precisa ser honesto. Honesto. Dadas as condições que nós temos, e nós sabemos que às vezes as condições são muito ruins, né? O que nós efetivamente produzimos de conhecimento? Nós, eu e meu aluno. O que eu consegui dar conta de ensinar? O que eu dei conta de ensinar? Com seriedade, com compromisso, com planejamento, o que eu dei conta de ensinar? O que meu aluno deu conta de aprender? E aí a gente vai avaliar em cima disso, tá? Não é fazer pegadinha, não é fazer questãozinha, né, com duplo sentido, capciosa, tem professor que se orgulha. Na universidade tem professor que se orgulha de dizer assim, reprovei a turma inteira, comigo ninguém passa. Mas que merda de professor você é, hein? Você trabalha 4 meses com uma turma e no final ninguém aprendeu nada. É isso que você está dizendo? Que você trabalhou 4 meses e no final não conseguiu ensinar ninguém e está se orgulhando, se vangloriando disso. Que sentido que faz isso, gente? É não entender absolutamente nada do que é ser professor, do que é ser um educador e do que é processo de ensino e aprendizado. Então, é meu papel trabalhar pelo sucesso do meu aluno. O sucesso do meu aluno é meu sucesso. Ai, André, mas tem aluno, né, que você sabe, ele não quer, ele não gosta, ele não vai. Sei. Mas não é a turma toda, né? Não é 50%. Não é 80%. Então, a gente precisa ter clareza na hora da... Ai, Andréia, mas eu fiz, mas olha, na minha comunidade tem caveirão, tem tiroteio. Ótimo, então você coloca isso na sua avaliação. Na hora de você avaliar, você leva isso em consideração, porque as tuas condições de trabalho também são as condições de vida do aluno. As tuas condições de ensino, se você está dizendo para mim que as tuas condições de ensino são péssimas, lembre-se que a condição de aprendizagem do aluno também está péssima. Então não transfira para ele essa responsabilidade, né? Vocês dois são protagonistas num contexto que às vezes está realmente contra os dois. Mas no final é o aluno que é ruim, é insuficiente, é 3. Por quê? Será que é justo com você e com ele? Né? Então, é muita coisa pra gente refletir. Mas a gente vai adiante, tá bom? Vamos lá. As concepções de Bloom foram importantes para a geração de um sistema de ensino e avaliação mais coerentes entre si. E aí a gente precisa buscar essa coerência. Mas para ter coerência tem que ter honestidade. Honestidade sobre o que eu fui capaz de ensinar, dadas as condições que me foram dadas, e o que o meu aluno foi capaz de aprender, dadas as condições que nos foram dadas. Tá? Isso é ser honesto, certo? Bloom define a avaliação como coleta sistemática de evidências por meio das quais determinam-se as mudanças que ocorrem nos alunos e como ocorrem.
inclui uma grande variedade de evidências que vão além do tradicional exame final. Então, Bloom já vai trazer para a gente que, né, existem várias formas da gente estar colhendo dados, refletindo sobre esses dados, tá certo? Bom, funções da avaliação segundo Bloom: diagnosticar, retroinformar e favorecer o desenvolvimento individual, ou seja, a avaliação diagnóstica, né? E, em alguns casos, essa diagnóstica acaba se confundindo com a formativa, né? Porque você está sempre diagnosticando e retroalimentando e vai. Pressupostos que devem nortear a avaliação diagnóstica. Deve ocorrer no início de uma unidade de ensino, semestre ou ano letivo, tá bom? Então, a gente deve estar sempre avaliando, né? Tal. Aqui vocês têm um quadrinho, né? Com vários objetivos, com a época, né, o motivo da avaliação, a frequência, a atribuição de nota, o nível de generalização do conhecimento esperado. E aí vocês têm a diferença entre a avaliação formativa e somativa, tá certo? E aí é um quadrinho bem técnico, né? Isso é uma informação bem técnica para a gente poder pensar. Então, por exemplo, a avaliação formativa, o objetivo é o domínio de determinada tarefa e aprendizagem. A somativa, foi alcançado ou não foi, né? Então, isso é preciso que a gente esteja sempre atento, tá bom? As ideias de Bloom enquadravam-se na corrente quantitativa da avaliação que predominou na literatura brasileira até o início dos anos 80. Tal corrente valoriza o uso de instrumentos e tecnologias diversas para a mensuração do rendimento do aluno, com o propósito de alcançar objetivos comportamentais, bem como traduzir a quantificação do conhecimento adquirido, ou que ainda predomina no processamento educacional brasileiro, expresso nas práticas avaliativas, desde a educação básica até o ensino superior. Isso aí foi publicado em 99, tá? Mas eu diria que ainda predomina de verdade, tá certo? Em 99, Metzarroba e Alvarenga vão trazer para a gente a ideia de que a avaliação apresenta dois modelos, um tradicional e um progressivista, tá? No modelo tradicional, enfatiza as quantificações dos resultados e a classificação do aluno. No modelo mais progressivista, focaliza o processo e a avaliação diagnóstica do aluno, tá certo? Então, no final da década de 80 e início de 90, surgem visões mais progressistas, dentre as quais a abordagem da avaliação emancipatória, tá? Em 1968, saúde. Característica: a avaliação dos cursos e programas educacionais. E Jussara Hoffmann, então, em 98, vem com a ideia de avaliação mediadora, tá bom? E aí começam vários autores, aí a produção não para, né, gente? Mengalutsky e Mediano, em 94, enfoque sociológico para avaliação, quer dizer, começam a aparecer outras questões para avaliação. Quem é esse meu aluno? Quais são os contextos, né? Que sociedade é essa? Aonde esse processo de ensino e aprendizado é produzido? Por que isso não é levado em consideração? Quer dizer, aquela ideia universalista de avaliação começa a ser questionada. Mas espera aí, as realidades são diferentes, né? Como é que eu vou avaliar todo mundo com a mesma prova se cada aluno tem um contexto e uma realidade social muito diferente, tá? Lucchesi, Cipriano Lucchesi, um outro autor importante, tá? Enfoca a avaliação enquanto processo, diferencia medida de avaliação. Prado enfatiza a avaliação como processo e não como produto. E Viana contribui para criar a cultura da avaliação, tá certo? Esses autores contribuíram para que se desencadeasse no Brasil um processo de sensibilização e preocupação com a avaliação, como também a desvinculação com as obras norte-americanas e com as lógicas, né, norte-americanas, com as concepções norte-americanas, embora elas continuem sendo valiosas para o aprofundamento dos estudos, uma vez que sustentaram e sustentam as pesquisas na área. Então, veja, não é pegar a criança, a bacia e jogar tudo fora. Tem que estudar, tem que compreender e conhecer que foram processos, inclusive para saber por que ainda existem algumas ideias e concepções
tão resilientes no nosso cotidiano escolar? Por que foi criado um senso, quer dizer, o senso comum pedagógico das escolas sobre avaliação? Muito desse senso comum, na verdade, não é senso comum. Estão fundamentados, né? Essas práticas, elas estão fundamentadas nessas teorias norte-americanas que habitaram e que povoaram o imaginário pedagógico, né, na década de 60, 70. Então, tudo isso nos convida a compreender essa história e pensar por que essas ideias ainda estão aí, mas principalmente quais são as suas origens e intenções também, certo? Bom, aqui nós temos um quadrinho final, né, das semelhanças e diferenças entre a avaliação, a função da diagnóstica, da formativa e da somativa. Como a gente vai voltar a isso mais tarde, né, vocês podem olhar o quadrinho com calma, mas mais tarde a gente volta a falar disso. Todo esse material vocês encontram no site andreaserpauf.com.br para estudo, para aprofundar o estudo e tal. E na internet, né, gente? Deu um Google lá, procurou Bloom, aí vai aparecer um monte de coisa sobre Bloom. Vocês podem aprofundar o estudo de vocês sobre esses autores que foram mencionados aqui para estudar um pouquinho mais e aprofundar o estudo de vocês sobre a avaliação, ok? Esse foi um breve histórico. Depois, na próxima aula, a gente vai continuar falando dessas avaliação na contemporaneidade, né, os pensamentos que foram surgindo da década de 90 para cá, né, todo esse debate e essa discussão, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.